Pessoal, hoje nós vamos fazer a correção da atividade do guia 5, aulas 3 e 4, tá certo? Questão 1. A questão 1 diz o seguinte: um fazendeiro semeia 2/5 de sua fazenda com milho e semeia 3/7 com soja. Qual é a fração que representa o total semeado? Então, ele quer a soma das duas frações, no caso aí, tá certo? Então, você vai somar 2/5 mais 3/7, ok? Então, observe que nós temos aí uma soma de frações com denominadores diferentes. Aí você pode fazer daquele método do MMC, ou pode fazer aquele método do MDC, tá certo? Ou do método da borboleta, né? Ou do MMC, que é a da decomposição de fatores primos, ou do método da borboleta, tá certo? Então, ó, eu vou fazer essa questão pelo método da borboleta, tá certo? Então, ó, eu vou multiplicar primeiro aqui, ó, o de baixo, né? Então, 5 vezes 7, certo? Então, 5 vezes 7, vou colocar aqui na frente. 5 vezes 7, 35. Bom, e agora eu vou multiplicar as asas da borboleta aqui, ó. 2 vezes 7. 2 vezes 7 aqui dá 14, né? E aqui vou multiplicar essa outra asa da borboleta, ó. 5 vezes 3 dá 15. Bom, tá certo? Aí como vou somar os dois, ó, certo? Bom, então 14 mais 15, 4 mais 5, 9, 1 mais 1, 2. Então fica 29, 35 avos. Bom, essa é a resposta da nossa primeira questão, certo? Questão de número 2. Vamos lá. A questão 2 ele traz o seguinte, ó. Maria observou que o professor do 6º ano tinha escrito no quadro branco a seguinte expressão. Eu tinha lá no quadro: 5/6 menos 1/4. 1/4. Certo? E ele queria saber qual o valor dessa expressão. Então nós temos aqui uma subtração de frações com denominadores diferentes. Então, do mesmo jeito, ou você faz pelo método do MMC, ou faz pelo método da borboleta, né, que a gente ensinou. Como a primeira eu fiz pelo método da borboleta, eu vou fazer essa daqui pelo método MMC, certo? Então, o primeiro passo, ó, como os denominadores são diferentes, eu vou tirar o menor múltiplo comum de 6 e 4. Então, eu faço aqui, ó, a decomposição em fatores primos de 6 e 4. Bom? Então, ó, 6 e 4 dá para me dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3. 4 dividido por 2 é 2. Bom? Ainda dá para dividir por 2. Ó. Por 2. 3 não dá. 3 dividido por 2 vai dar número quebrado. Então, 3 não dá, você repete. 2 dividido por 2 dá 1. Isso aqui já terminou. Faltou só esse. 3 é número primo, né? Então só dá para dividir por ele mesmo. Então 3 dividido por 3 é 1. E aqui já terminou em 1. Pronto. O MMC na decomposição de fatores primos termina quando eu chego em 1 em 1. Bom, os quocientes aqui. Pronto. Então o menor múltiplo comum de 6 e 4 vai ser a multiplicação desses números primos que estão aqui do lado direito. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3, 12. Então, no lugar de 6 e 4, né, vai ficar uma fração correspondente a essa, né?
com denominador 12, menos uma fração correspondente a essa, né, equivalente a essa, com o mesmo denominador 12. Certo? Beleza, aí como é que eu faço para descobrir a parte de cima? O numerador. Bom, você vai fazer o seguinte, você pega o MMC, vai dividir pelo número de baixo e vai multiplicar pelo número de cima o resultado. Então vamos lá. 12 dividido por 6. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. Aí você coloca 10 nessa primeira fração no numerador. Bom, do mesmo jeito você faz com a segunda fração. Ó. Pega o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Certo? Aí agora é só resolver. Soma e subtração com frações com denominadores iguais, você repete o denominador e resolve o numerador. Né? 10 menos 3, 7. Então a resposta da segunda questão, 7 dozeavos. Ok? Certo? Vamos lá para a terceira questão. Se tivesse feito com a questão, essa questão 2 com o método da borboleta, também daria 7 dozeavos. Tá certo? Questão de número 3. Carlos, olhando para o relógio, estava com uma pequena dúvida. Quanto seria 4 sétimos de hora? 4 sétimos de hora mais 2 terços de hora. Saber quanto é que vai dar isso aqui. Bom, ajude Carlos a desvendar essa sua incerteza. Bom, então, ó, fiz pelo método do MMC, né, de agora a pouco, agora eu vou fazer pelo método da borboleta novamente. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu multiplico os dois de baixo. 3 vezes 7, multiplico. Então, ó, 3 vezes 7, 21. Certo? Fica na parte de baixo, que eu estou multiplicando os de baixo. Agora eu vou multiplicar os de cima. Bom, multiplicando assim, ó. 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. 2 vezes 7. 2 vezes 7 dá 14. Aí você soma, né? Porque não é uma soma no meio. Então, quanto é 12 mais 14? 2 mais 4. 6, né? 1 mais 1. 2. 26, né? Então vai ficar 26, 21 avos, né? Então é a resposta da nossa questão. Né? Certo? Vamos aí para a questão de número 4. Se a gente tivesse feito também pelo método do MMC, também daria a mesma resposta, 26, 21 avos. Bom? Questão de número 4. Observe a figura. Tem uma figurazinha aí, parecendo uma estrelazinha, certo? A fração que corresponde à parte colorida da figura acima é... Observe que nessa figura aí tem duas partes pintadas num total de 6. Então, tem duas partes num total de 6. Duas partes coloridas num total de 6. Esse total conta também com as duas partes, tá certo?
Então, 2 pintadas no total de 6, né? Tá certo? Só que essa fração aí ainda dá para ser simplificada. Ó, 2 e 6, números pares. Então, dá para me simplificar por 2. Então, simplificar é dividir em cima e embaixo por um mesmo número. No caso, 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2, 3. Então, a nossa resposta, 1/3. Então, se lembre que sempre quando ele se refere a você fazer uma fração de uma figura, de uma imagem, a quantidade da parte que está pintada, que ele está pedindo, fica no numerador. Bom? O total de parte que essa figura tem fica no denominador. Certo? Não esqueçam disso. Bom? Então a resposta é 1/3. Vamos lá para a última questão, questão 5. Questão de número 5. Observe as frações abaixo. Aí tem essas frações aqui, ó. Tem 5 sobre 5 sétimos, 75 décimos, 10 75 avos, 7 quintos. Essas frações. Tá certo? Qual dessas frações representa o número decimal 7 inteiros, 5 décimos? 7 inteiros, 5 décimos. Ok? Ele quer saber qual dessas frações representa o número decimal 7 inteiros, 5 décimos. Bom? Então vamos fazer aqui. Aqui a gente vai aprender a transformar um número decimal em um número fracionário. Bom? Primeiro passo, né, coloca traço de fração, né, que eu estou transformando em um número decimal, em um número fracionário, quer dizer. Né? Então tem que ter um traço de fração. Bom? Segundo passo, eu vou escrever aqui no numerador o número que está aparecendo aqui sem a vírgula. Tiro a vírgula, que número aparece? 75. Então coloco 75 na parte de cima. Bom? No denominador, na parte de baixo, eu vou escrever uma potência de 10 equivalente ao número de casas depois da vírgula. Então, se tem uma casa depois da vírgula, é sobre 10. Se tem duas casas depois da vírgula, é sobre 100. Se tem 3 casas depois da vírgula, é sobre 1000 e assim por diante. Então, sempre vai ser o quê? Vai ser sempre o número 1. Ok? E o correspondente de zeros equivalente ao número de casas depois da vírgula. Se eu tenho só uma casa depois da vírgula, então eu só coloco um zero. Se tivesse duas, colocar 2 zeros, ia ficar sobre 100. Se tivesse 3 casas depois da vírgula, colocar 3 zeros sobre 1000, assim por diante. Tá bom? Então, 75 décimos. Professor, tá bem aqui, ó. Beleza. 75 décimos. Mas essa fração ainda dá para ser simplificada. Bom? Então, 75 décimos dá para ser simplificada por 5. Por quê? Porque todo número que termina em 0 e 5 dá para ser divisível por 5, né? Então eu posso dividir, simplificar essa minha fração por 5. Bom? Então vamos lá. 75 dividido por 5. 7 dividido para 5 é 1. 1 vezes 5, 5. Para chegar em 7 resta 2. Bom? Aí eu vou abaixar esse 5, né? Vai ficar 2 e 5, 25. 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 5 dá 25, para 25 nada, né? Então, 75 dividido por 5, 15. Certo? 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 5 é 10. Tá certo? Então, 15 meios. Só que 15 meios não tem aqui, né? Então, a nossa resposta, essa fração é equivalente a essa, são iguais, né? Bom, então a nossa resposta, 75 décimos. Tá ok? Então, pessoal, é isso aí. Até a próxima. Show de bola.